4 cavaleiros surgem no horizonte, cada um carregando um sinal de destruição. Eles avançam silenciosamente, trazendo consigo fome, guerra, morte e conquista. Estas figuras misteriosas aparecem nas visões apocalípticas de João na ilha de Patmos, revelando um dos segredos mais sombrios do fim dos tempos. Mas quem são eles de fato? São apenas símbolos de crises humanas ou manifestações reais de juízo divino prestes a se concretizar? As profecias bíblicas sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse têm intrigado estudiosos e crentes por séculos. A cada crise mundial, a cada guerra devastadora e a cada nova pandemia, muitos se perguntam: estamos testemunhando a cavalgada dos cavaleiros? Prepare-se para mergulhar nas Escrituras e desvendar o verdadeiro significado dos 4 cavaleiros. O que suas aparições revelam sobre o futuro da humanidade? As respostas estão mais próximas do que você imagina e podem estar se cumprindo diante dos nossos olhos. Antes de continuarmos, se você está interessado em entender melhor as profecias bíblicas e o que elas revelam sobre os tempos que estamos vivendo, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo sobre os sinais dos últimos dias e as revelações que podem mudar completamente a sua visão sobre o futuro. Vamos juntos explorar o que a Palavra de Deus tem a dizer sobre o fim dos tempos e como se preparar espiritualmente para isso. O primeiro cavaleiro do Apocalipse surge em uma visão perturbadora. João descreve que ele cavalga em um cavalo branco, segurando um arco, e lhe foi dada uma coroa, saindo, vencendo e para vencer. Apocalipse 6:2. Esse cavaleiro tem sido interpretado de maneiras diferentes ao longo dos séculos. Alguns veem nele a representação de Cristo, trazendo a vitória do Evangelho sobre as nações. Outros o interpretam como um falso Messias ou um poder enganador que se apresenta com aparência de justiça, mas que na verdade traz conquista e dominação. O simbolismo do cavalo branco é intrigante. Na cultura bíblica, o branco está associado à pureza, justiça e vitória divina. Mas o fato de que este cavaleiro traz um arco, sem menção a flechas, sugere que sua conquista não será feita por força militar direta, mas por influência, engano e manipulação. Ele conquista corações e mentes, sem necessariamente recorrer à violência aberta, um símbolo de dominação política e espiritual. Nos dias atuais, essa imagem ressoa fortemente com o crescimento de ideologias e movimentos que conquistam o mundo não pela força bruta, mas pela sedução ideológica e pelo controle sutil sobre a mente e o comportamento humano. A ascensão de líderes carismáticos, promessas de paz ilusória e a manipulação da verdade através de sistemas políticos e religiosos se encaixam perfeitamente na descrição desse cavaleiro. É como se a conquista silenciosa, através de narrativas persuasivas e enganos habilmente estruturados, já estivesse em curso. Paulo alertou sobre isso em 2 Coríntios 11:14, quando disse que Satanás se transforma em anjo de luz. Esse cavaleiro pode representar um movimento global que seduz as massas com promessas de paz e unidade, mas que na verdade prepara o caminho para um sistema de controle que culminará na grande tribulação profetizada em Daniel e em Apocalipse. Esse cavaleiro branco pode ser visto como o espírito do anticristo, não necessariamente uma pessoa, mas um sistema que se levanta contra Deus e busca substituir a verdade pelo engano. Em Mateus 24:4-5, Jesus advertiu: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Estamos então vivendo a era do cavaleiro branco? O avanço da tecnologia, o controle sobre a informação, a manipulação da verdade e o surgimento de líderes que prometem paz mundial, mas sem Deus, podem ser evidências de que a cavalgada do primeiro cavaleiro já começou, silenciosa, sutil e mortal. Após o cavaleiro branco ter iniciado sua cavalgada, surge o segundo cavaleiro montado em um cavalo vermelho como fogo. João descreve que a ele foi dada a autoridade para tirar a paz da terra, fazendo com que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe entregue uma grande espada. Apocalipse 6:4.
Esse cavaleiro é frequentemente interpretado como o espírito da guerra, o desencadeamento de conflitos e violência em escala global. O simbolismo do vermelho é claro. O vermelho é a cor do sangue, da violência e da ira. Esse cavaleiro não apenas simboliza o conflito armado entre nações, mas também o caos interno, que destrói sociedades por dentro, guerras civis, divisões étnicas, polarização política e até o aumento da criminalidade. É uma representação profética de um mundo em colapso moral, onde a paz desaparece e o ódio e o conflito tomam o seu lugar. Historicamente, vimos a atuação desse cavaleiro em diversos momentos. As duas guerras mundiais do século XX, os conflitos no Oriente Médio, o colapso de governos e as revoluções armadas em todo o mundo parecem ecos das palavras de João. Mas a profecia não se limita a guerras convencionais. O espírito de divisão e violência também se manifesta nos conflitos ideológicos e culturais dos nossos dias. Em Mateus 24, 6, 7, Jesus advertiu que nos últimos tempos ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Isso não apenas descreve o cenário geopolítico atual, mas também revela o espírito de divisão e destruição que se espalha dentro das próprias sociedades. Vivemos em uma era marcada por tensões raciais, guerras culturais e polarização política sem precedentes. Redes sociais e meios de comunicação funcionam como gatilhos para conflitos ideológicos que dividem famílias, amigos e comunidades. A espada desse cavaleiro não é apenas física, é emocional, espiritual e social. Ele tira a paz da terra ao fomentar ódio, desconfiança e divisão. A grande espada mencionada em Apocalipse pode simbolizar o poder militar das nações modernas, mas também o poder das palavras e da manipulação ideológica. As guerras atuais não são travadas apenas nos campos de batalha. Elas ocorrem também no campo da informação, nos discursos políticos e na narrativa cultural. Essa batalha de ideias e valores tem o potencial de destruir sociedades inteiras sem que um único tiro seja disparado. O segundo cavaleiro nos alerta que a verdadeira paz não pode ser encontrada em tratados políticos ou alianças humanas. Enquanto o espírito desse cavaleiro estiver ativo, a paz será ilusória. Somente o retorno de Cristo poderá trazer uma paz duradoura e verdadeira. Até lá, o cavaleiro vermelho continuará a cavalgar, espalhando conflito e destruição por onde passa. Após a cavalgada do cavaleiro vermelho, que espalha guerra e conflito, surge o terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto. João descreve que ele segura uma balança na mão, e então uma voz declara: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6, 5, 6. Esse cavaleiro representa o espírito da fome e da escassez, uma consequência direta das guerras e conflitos provocados pelo segundo cavaleiro. A balança simboliza a necessidade de racionamento e controle econômico. A menção ao preço dos alimentos indica uma inflação severa e uma crise alimentar global. Para entender o impacto dessa visão, é importante considerar o valor de 1 denário na época de João. Era o equivalente ao salário de um dia de trabalho. Ou seja, o valor de um dia inteiro de trabalho só seria suficiente para comprar uma pequena quantidade de alimento básico, trigo ou cevada, mal o suficiente para alimentar uma pessoa, muito menos uma família. Curiosamente, a profecia menciona que o azeite e o vinho não seriam danificados. Isso sugere que, mesmo em tempos de fome e crise, haverá uma desigualdade brutal. Enquanto os pobres lutam para sobreviver, os ricos continuarão tendo acesso a bens de luxo. Azeite e vinho eram considerados artigos caros e reservados para os mais privilegiados. Essa discrepância econômica reflete o que já vemos hoje. Enquanto milhões de pessoas vivem na pobreza e na fome, uma pequena elite mundial mantém um estilo de vida luxuoso e protegido das crises globais. A fome descrita aqui não é apenas física, é também uma fome espiritual e moral. Em Amós 8:11, Deus declara: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água,
mas de ouvir as palavras do Senhor. A escassez de alimento físico simboliza a escassez espiritual que marca os últimos dias. Uma sociedade afastada de Deus, onde a verdade é suprimida e o espírito humano é deixado em um estado de desnutrição moral e espiritual. Nos dias atuais, essa fome e escassez se manifestam de forma alarmante. Crises econômicas, colapsos nos sistemas de produção de alimentos, desastres naturais e o agravamento das mudanças climáticas criam um ambiente perfeito para a atuação desse cavaleiro. Nações enfrentam hiperinflação, insegurança alimentar e mercados instáveis. Milhões passam fome, enquanto multinacionais e governos acumulam riquezas. A balança na mão do cavaleiro simboliza esse sistema desigual, o controle da economia global nas mãos de poucos, enquanto as massas sofrem. Essa fome também reflete o vazio espiritual de uma sociedade cada vez mais materialista e secularizada. As pessoas buscam sentido em bens materiais, entretenimento e prazeres momentâneos, mas permanecem espiritualmente famintas. O Cavaleiro Preto revela que essa fome física e espiritual é o resultado direto de um mundo que se afastou de Deus, confiando em sistemas humanos que inevitavelmente fracassam. Mas essa profecia também nos lembra que a verdadeira saciedade não está na abundância material, mas na presença de Deus. Em João 6,35, Jesus disse: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome." Enquanto o Cavaleiro Preto cavalga, espalhando fome e escassez, aqueles que confiam em Cristo encontrarão alimento para suas almas, mesmo em meio à crise. O quarto cavaleiro surge montado em um cavalo amarelo pálido, uma cor que evoca a palidez da morte. João descreve que o nome deste cavaleiro é Morte, e o inferno o seguia de perto. Foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e pelas feras da terra. Apocalipse 6:8. Este é o cavaleiro que traz o juízo final, o estágio mais sombrio das consequências dos 3 cavaleiros anteriores. A cor pálida do cavalo é associada à decomposição e à doença. Este cavaleiro representa a consequência final de um mundo que se volta contra Deus. Morte em massa, não apenas pela guerra e pela fome, mas também por pestilências e catástrofes naturais. A combinação de espada, violência, fome, escassez, peste, doenças e ataques de animais selvagens indica um colapso total da civilização e da ordem natural. Historicamente, pestes e epidemias sempre acompanharam guerras e fome. A peste negra, que devastou a Europa no século XIV, é um exemplo claro dessa dinâmica profética em ação. Guerras mundiais, surtos de gripe e pandemias como a Covid-19 reforçam a imagem de um mundo à mercê do quarto cavaleiro. Mas o texto bíblico sugere que este estágio não será apenas uma repetição de tragédias históricas. Será algo sem precedentes, em escala e impacto. O fato de o inferno seguir o cavaleiro indica que a morte física não será o único destino dos que forem atingidos por esse juízo. A morte espiritual e a condenação eterna serão parte desse processo. O Cavaleiro Amarelo não simboliza apenas o fim da vida terrena, mas o fim da esperança para aqueles que rejeitaram a Deus. Em Mateus 10:28, Jesus advertiu: "Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo." As pestes e desastres naturais dos dias atuais podem ser considerados os primeiros sinais desse cavaleiro. Epidemias globais, doenças misteriosas, surtos de fome em regiões instáveis e o colapso de sistemas de saúde são ecos claros dessa profecia. Mas o mais alarmante é a deterioração moral e espiritual que acompanha essas tragédias. À medida que o mundo enfrenta crises, a resposta não é o arrependimento ou o retorno a Deus, é o desespero, a violência e a corrupção. O texto afirma que o cavaleiro terá autoridade sobre a quarta parte da terra, um sinal de que o juízo será limitado, mas severo o suficiente para servir como um aviso ao mundo. Deus ainda está no controle, permitindo que esse cavaleiro atue por um tempo determinado, como uma advertência final antes do juízo definitivo.
A conexão com os dias atuais é evidente. Estamos presenciando um aumento global de doenças incuráveis, colapsos ambientais, catástrofes climáticas e guerras localizadas que resultam em milhões de mortes. O Cavaleiro Amarelo já está cavalgando. Os sinais parecem claros, mas o mais importante é reconhecer que este é um chamado ao arrependimento. Deus está permitindo que esse juízo ocorra para que o mundo desperte e busque a verdadeira vida em Cristo. A morte física é inevitável, mas a morte espiritual pode ser evitada. Em João 11:25, Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O quarto cavaleiro simboliza o juízo final, mas a promessa da ressurreição em Cristo é a chave para escapar do poder da morte e do inferno. Se esse tema está te fazendo refletir sobre os sinais dos tempos e o que está acontecendo no mundo hoje, já deixa o seu like. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas que também precisam entender essas profecias. E eu quero saber a sua opinião. Você acredita que já estamos vivendo o cumprimento dessas profecias? Deixa aqui nos comentários o que você está percebendo nos acontecimentos atuais. Vamos trocar ideias e crescer juntos nesse entendimento. Com a cavalgada dos 4 cavaleiros completada, o cenário profético muda drasticamente. João descreve que, após a abertura do 6º selo, um grande terremoto acontece. O sol tornou-se negro como saco de crina, a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. Apocalipse 6:12-13. Essa passagem sugere um colapso cósmico, um abalo no próprio equilíbrio da criação. O sol, que representa luz e vida, se transforma em escuridão. A lua, símbolo de estabilidade e ciclos naturais, assume a cor do sangue, um presságio de morte e juízo. As estrelas que caem representam o colapso da ordem divina e a destruição das estruturas de poder e governo. Esse é o momento em que Deus intervém diretamente na história humana, marcando o início de um período de tribulação sem precedentes. Historicamente, sinais celestiais têm sido interpretados como presságios de mudanças e eventos marcantes. Eclipses, chuvas de meteoros e fenômenos astronômicos sempre despertaram temor e especulação. No contexto de Apocalipse, esses sinais cósmicos simbolizam o desmoronamento não apenas das estruturas físicas, mas também das espirituais e políticas. Reinos cairão, governos serão abalados e sistemas econômicos e sociais entrarão em colapso. Jesus já havia profetizado esse cenário em Mateus 24:29. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Esse é o prenúncio do juízo final, um alerta claro de que o tempo de arrependimento está se esgotando. O terremoto mencionado simboliza mais do que apenas um evento geológico. Ele representa o abalo das estruturas políticas e espirituais que sustentam o mundo. Os sistemas corruptos construídos sobre o orgulho humano e o afastamento de Deus serão destruídos. Em Hebreus 12:26-27, Deus diz: Ainda uma vez abalarei, não só a terra, mas também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas, para que permaneçam as inabaláveis. Esse abalo espiritual e político já pode ser percebido nos dias atuais. Crises econômicas recorrentes, o colapso de governos, guerras intermináveis e o aumento da corrupção e da injustiça são sinais de que as estruturas humanas estão à beira do colapso. O mundo está em um estado de instabilidade crescente, como se a própria criação estivesse reagindo contra a rebelião da humanidade. João descreve que, diante desse colapso cósmico, os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Apocalipse 6:15. A imagem é poderosa. Os líderes e os poderosos que outrora governavam com arrogância, agora se escondem em desespero, reconhecendo que o juízo de Deus é inevitável. A falsa segurança baseada na riqueza, no poder militar e nas alianças políticas
é completamente destruída diante da manifestação da glória e do juízo divino. O grito deles é revelador: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 16, 17. Esse é o momento em que o orgulho humano se desfaz. Os poderosos do mundo, que desprezavam a Deus e confiavam em suas próprias forças, agora reconhecem a autoridade suprema de Cristo. Mas para muitos, será tarde demais. Os sinais cósmicos e o colapso global descritos por João são um chamado de alerta para o mundo atual. As crises ambientais, políticas e sociais são apenas um prelúdio para esse abalo definitivo. O mundo já está sendo sacudido, e Deus está dando à humanidade a chance de se arrepender antes que o juízo final se concretize. Mas a pergunta permanece: quem poderá subsistir diante do dia da ira do Senhor? A resposta está na graça e na salvação oferecida em Cristo. Apenas aqueles que se rendem ao Cordeiro de Deus encontrarão refúgio no meio desse colapso cósmico. Em Salmos 46, 1, 2 está escrito: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Após o colapso cósmico e a manifestação direta da ira de Deus, João nos conduz a um momento de pausa e revelação. Antes que o juízo atinja sua fase final, algo extraordinário acontece: a selagem dos 144 mil servos de Deus. João descreve que viu 4 anjos segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, o mar ou qualquer árvore. Apocalipse 7, 1. Então, um outro anjo surge subindo do Oriente, com o selo do Deus vivo, e grita em alta voz: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado na fronte os servos do nosso Deus. Essa cena simboliza um momento de misericórdia e proteção em meio ao juízo. Deus, em sua soberania, marca os seus escolhidos para que sejam preservados no meio da tribulação que virá. Os 144 mil selados são descritos como provenientes das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo. Essa cifra simbólica, 12, 12, Gendou 1000, sugere a plenitude do povo de Deus, uma representação não apenas de Israel étnico, mas também de todos aqueles que pertencem espiritualmente à família da fé. O selo na fronte indica proteção espiritual e identificação com Deus. Em contraste com a futura marca da besta, que simboliza a aliança com o sistema maligno, o selo de Deus revela quem são os verdadeiros seguidores de Cristo. Em Efésios 1:13, Paulo explica que os crentes foram selados com o Espírito Santo, como garantia da redenção futura. O selo é, portanto, um sinal de pertencimento e segurança em meio ao caos. Esse momento de selagem também ecoa o episódio do Êxodo, quando Deus ordenou que os israelitas marcassem os umbrais das portas com o sangue do Cordeiro para que o anjo da morte os poupasse. Êxodo 12, 7. Assim como o sangue do Cordeiro livrou os israelitas do juízo, o selo de Deus protegerá os eleitos durante a grande tribulação. A questão que surge é: quem são os 144 mil? Alguns estudiosos interpretam esse número como uma referência literal aos descendentes físicos de Israel. Outros veem nele uma representação simbólica da Igreja, o corpo espiritual de Cristo, composto por judeus e gentios redimidos pela fé. Em Gálatas 3:29, Paulo diz: Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Isso reforça a ideia de que os 144 mil selados representam a totalidade dos redimidos que permanecerão fiéis durante a tribulação. Mas há um detalhe intrigante. Após a visão dos 144 mil, João vê uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono e do Cordeiro, vestidos com vestes brancas e com palmas nas mãos. Apocalipse 7:9. Isso sugere que o número dos selados não é literal, mas simbólico, uma representação da plenitude dos redimidos que foram purificados pelo sangue de Cristo.
Essa multidão proclama em alta voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Os anjos, os anciãos e os 4 seres viventes se juntam nesse cântico de adoração, reconhecendo que a salvação é um ato exclusivo de Deus. A imagem é poderosa. Mesmo em meio ao juízo, há redenção para aqueles que confiam em Cristo. A proteção dos selados não significa que eles estarão isentos de sofrimento terreno. A tribulação será real e intensa, mas o selo garante que eles não serão tocados espiritualmente pelo juízo final. Em Romanos 8, 35 e 39, Paulo assegura que nada, nem tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, poderá separar os eleitos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nos dias atuais, essa profecia sobre os selados pode ser vista como um lembrete da segurança espiritual que os crentes têm em Cristo. Embora o mundo esteja caminhando para o juízo, aqueles que pertencem a Deus estão selados e protegidos espiritualmente. A turbulência política, econômica e espiritual dos nossos dias pode abalar tudo o que é terreno, mas o selo de Deus nos garante estabilidade e esperança em meio ao caos. João viu essa multidão com vestes brancas, símbolo de pureza e justiça, porque foram lavadas no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:14. Isso significa que o verdadeiro selo de Deus não está em linhagem étnica ou em mérito humano, mas na fé em Jesus Cristo e na obra redentora da cruz. Portanto, os 144 mil selados simbolizam que, mesmo em meio à ira de Deus sendo derramada sobre o mundo, há um remanescente fiel, protegido e separado para Deus. A segurança não está em governos, riquezas ou poder militar, mas em pertencer a Deus e estar selado pelo Espírito Santo. Essa passagem revela o contraste entre os que recebem o selo de Deus e os que mais adiante receberão a marca da besta. A questão, portanto, não é se haverá tribulação, pois ela virá, mas de que lado você estará quando o juízo for derramado. Em João 10:28, Jesus promete: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O selo de Deus é a garantia de que, mesmo diante do colapso total, os que pertencem a Cristo estão eternamente seguros. Após a selagem dos 144 mil e a visão da grande multidão redimida, João nos conduz a um momento de transição na narrativa profética. A abertura do 7º selo desencadeia um silêncio no céu por cerca de meia hora. Apocalipse 8:1. Esse silêncio é carregado de significado. Em um contexto apocalíptico, o silêncio simboliza expectativa e reverência. Um intervalo tenso antes da manifestação do juízo final. É como se toda a criação estivesse prendendo a respiração diante do que está prestes a acontecer. Em seguida, João vê 7 anjos que estão diante de Deus, e a eles são entregues 7 trombetas. Apocalipse 8:2. Essas trombetas marcam o início de uma nova fase do juízo, agora mais intensa e direta, revelando o impacto total das ações humanas e do juízo divino sobre a terra. As trombetas têm um significado profundo na tradição bíblica. Eram usadas para alertar o povo de Deus sobre a chegada de juízo ou de guerra, Números 10:9, e também para anunciar o início de festas e celebrações religiosas, Levítico 23:24. No contexto de Apocalipse, as trombetas não são apenas um anúncio, elas são um instrumento de execução do juízo divino. Antes que as trombetas sejam tocadas, João descreve uma cena intrigante. Um anjo com um incensário de ouro se aproxima do altar, oferecendo incenso junto com as orações dos santos. Apocalipse 8:3-4. A fumaça sobe diante de Deus, simbolizando que as orações dos crentes estão sendo ouvidas. Isso revela uma conexão poderosa entre o juízo de Deus e as orações dos santos. As súplicas por justiça, feitas ao longo dos séculos, estão sendo respondidas naquele momento. Deus não é indiferente ao sofrimento de seu povo. O juízo é, em parte, uma resposta à injustiça e à opressão que os crentes enfrentaram. Depois disso, o anjo enche o incensário com fogo do altar e o lança sobre a terra. O resultado é dramático. Trovões, vozes,
relâmpagos e um terremoto. Apocalipse 8:5. Esse ato simboliza que o juízo de Deus deixou de ser apenas uma ameaça. Agora ele será plenamente executado. O fato de que o fogo vem do altar sugere que esse juízo é uma expressão da justiça divina, e não um ato de destruição aleatória. Deus está purificando a criação e estabelecendo o seu domínio justo. Então, as trombetas começam a soar. A primeira trombeta provoca uma tempestade de granizo e fogo misturado com sangue, que cai sobre a terra, queimando 1/3 das árvores e toda a vegetação verde. Apocalipse 8:7. Esse evento remete ao juízo que Deus derramou sobre o Egito durante as pragas descritas em Êxodo 9:22-26. A destruição de 1/3 da vegetação simboliza o colapso dos sistemas agrícolas e a intensificação da escassez de alimentos, uma continuação da fome que já havia sido iniciada pela cavalgada do cavalo preto. A segunda trombeta traz algo ainda mais aterrador. Uma espécie de grande montanha em chamas é lançada no mar, e 1/3 do mar se transforma em sangue. Apocalipse 8:8. Essa imagem também remete às pragas do Egito, quando Deus transformou o Nilo em sangue. Êxodo 7:17 e 21. A morte de 1/3 das criaturas marinhas e a destruição de 1/3 das embarcações simboliza o colapso dos sistemas econômicos e comerciais marítimos. Os mares que sustentam o comércio global e as economias das nações serão diretamente afetados pelo juízo divino. A terceira trombeta provoca a queda de uma grande estrela chamada Absinto, que contamina 1/3 das águas potáveis, tornando-as amargas e letais. Apocalipse 8, 10, 11. O nome Absinto simboliza amargura e sofrimento. Essa imagem sugere a contaminação dos recursos hídricos essenciais para a vida, resultando em doenças e morte em larga escala. Esse evento revela a fragilidade dos sistemas humanos. O que hoje parece seguro e controlado pode ser destruído rapidamente por um simples ato divino. A quarta trombeta provoca a escuridão de 1/3 do Sol, da Lua e das estrelas, resultando em um desequilíbrio nos ciclos naturais de luz e trevas. Apocalipse 8, 12. Essa imagem remete à 9ª praga do Egito, Êxodo 10, 21, 23, quando trevas cobriram a terra. No contexto de Apocalipse, essa escuridão simboliza o afastamento total da luz de Deus e o aumento do caos e da confusão sobre a terra. Após a quarta trombeta, João descreve um anjo voando pelo meio do céu, dizendo em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Apocalipse 8, 13. Essa advertência revela que os primeiros 4 juízos foram apenas o início. O que virá em seguida será ainda mais devastador. Os eventos desencadeados pelas trombetas não são meros acidentes naturais. Eles são juízos diretos de Deus, projetados para purificar e corrigir o mundo. As semelhanças com as pragas do Egito não são coincidência. Deus está libertando o mundo do domínio das forças malignas, assim como libertou Israel do Egito. Mas essa libertação vem com um preço: o juízo sobre aqueles que rejeitam a autoridade divina. Essa fase do juízo mostra que Deus não apenas permite o colapso das estruturas humanas, ele o provoca diretamente como parte do plano de redenção. Em Isaías 45:7, Deus declara: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Esse é o Deus soberano de Apocalipse, um Deus que controla tanto o caos quanto a ordem e que usa o juízo para trazer restauração e redenção. Essa fase do juízo reforça um ponto crucial: o mundo não está fora de controle. Mesmo diante do caos, Deus permanece no comando, conduzindo a história para o desfecho final estabelecido desde a eternidade. O que para o mundo parece destruição, para Deus é o cumprimento do plano de restauração de toda a criação. Em Abacuque 2:14, Deus promete: Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa é a promessa que sustenta o povo de Deus em meio ao juízo. O fim será glorioso, pois Deus será totalmente revelado e glorificado.
Após as primeiras 4 trombetas, que trouxeram destruição ao meio ambiente, aos mares, às águas e às luzes celestiais, o cenário profético de João se torna ainda mais sombrio. Agora começam os 3 ais, anunciados pelo anjo em Apocalipse 8:13. Uma advertência de que os próximos juízos seriam mais intensos e diretos contra a humanidade. Esses eventos refletem não apenas um colapso físico, mas também o julgamento espiritual sobre aqueles que rejeitaram Deus e seguiram o sistema do mundo. A 5ª trombeta marca o primeiro ai. João descreve que uma estrela caída do céu recebeu a chave do poço do abismo. Apocalipse 9:1. Essa estrela não é um corpo celeste, mas um ser espiritual, provavelmente um anjo caído ou Satanás em si. O fato de que ele recebeu a chave indica que Deus ainda está no controle, permitindo temporariamente que o abismo seja aberto como parte do juízo divino. Quando o poço do abismo é aberto, uma fumaça escura sobe e cobre o sol e o ar, um símbolo de trevas espirituais e opressão demoníaca. Dessa fumaça, emergem gafanhotos com poder para atormentar os homens por 5 meses. Apocalipse 9:3 e 5. Esses gafanhotos não são simples insetos, são representações de espíritos demoníacos. A descrição deles é assustadora. Pareciam cavalos preparados para a batalha. Sobre suas cabeças havia como coroas de ouro, seus rostos eram como de homens, seus cabelos como cabelos de mulheres e seus dentes como de leões. Apocalipse 9:7-8. O propósito desses espíritos não é matar, mas atormentar. Eles atacam apenas aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. Isso revela que o juízo é seletivo. O povo de Deus permanece protegido espiritualmente, mesmo em meio à destruição. Os atormentados buscarão a morte, mas ela fugirá deles. Apocalipse 9:6. Esse tormento psicológico e espiritual simboliza o estado de desespero absoluto daqueles que rejeitaram Deus. O líder desses espíritos é chamado de Abaddon, em hebraico, e Apolion, em grego, ambos significando destruidor. Apocalipse 9:11. Isso sugere que Satanás, ou um de seus principais demônios, será autorizado a comandar essa operação de tormento espiritual e psicológico sobre a humanidade. O primeiro ai revela o resultado final de uma sociedade que rejeita Deus. Vazio espiritual, desespero e a presença esmagadora das forças demoníacas. Então soa a 6ª trombeta, o segundo ai. João vê 4 anjos amarrados junto ao grande rio Eufrates, sendo libertos. Apocalipse 9:14. Essa liberação desencadeia um exército de 200 milhões de cavaleiros que trazem morte e destruição em escala global. Suas montarias são descritas com detalhes assustadores. Tinham cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Apocalipse 9:17. Essa é uma guerra sem precedentes, que provoca a morte de 1/3 da humanidade. Apocalipse 9:15. Os elementos simbólicos, fogo, fumaça e enxofre, remetem ao juízo sobre Sodoma e Gomorra, Gênesis 19:24, indicando que este é um julgamento direto da parte de Deus. O fato de que a guerra é desencadeada a partir do rio Eufrates é significativo. O Eufrates é o berço das primeiras civilizações e também o local de antigos impérios babilônicos. A profecia sugere que a última batalha espiritual terá suas raízes na corrupção e na rebelião das civilizações humanas desde o princípio. Mesmo após essa destruição massiva, João descreve um fato alarmante. Os restantes dos homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos. Apocalipse 9:20. Em vez de se voltarem para Deus, os sobreviventes continuam em sua idolatria, feitiçaria e imoralidade. Isso revela a profundidade da corrupção espiritual na humanidade. O coração endurecido dos homens os impede de buscar a Deus, mesmo diante de juízos tão severos. Essa passagem revela um princípio espiritual profundo. O juízo de Deus é um chamado ao arrependimento, mas nem todos atenderão esse chamado. Em Romanos 1:28-32,
Paulo descreve que Deus entregará à depravação aqueles que persistentemente rejeitam a verdade. O coração humano pode se tornar tão endurecido pelo pecado que, mesmo diante da destruição iminente, ele se recusará a se voltar para Deus. Após o sexto juízo, João é interrompido por uma nova visão. Ele vê um anjo poderoso, com um pé sobre o mar e outro sobre a terra, segurando um livrinho aberto. Apocalipse 10, 2. Esse anjo proclama em alta voz, e 7 trovões respondem. Mas João é proibido de escrever o que os trovões disseram. Apocalipse 10, 4. Isso sugere que algumas partes do plano de Deus permanecerão ocultas até o momento final. O anjo então diz a João para pegar o livrinho e comê-lo. João o faz, e o livrinho é doce na boca, mas amargo no estômago. Apocalipse 10, 10. Esse ato simboliza a natureza dupla da profecia. As promessas de Deus são doces para os que creem, mas o juízo que acompanha a revelação é amargo e difícil de suportar. Essa tensão entre redenção e juízo é central no Apocalipse. O plano de Deus trará salvação para os eleitos, mas também condenação para os rebeldes. Após essa visão, João recebe uma nova comissão. Ele deve profetizar novamente sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 10, 11. Isso revela que o juízo de Deus ainda não está completo. Há mais revelações e mais eventos proféticos a serem desdobrados antes do desfecho final. O toque das trombetas revela que o juízo de Deus é progressivo e controlado. Deus não derrama a totalidade de sua ira de uma só vez, mas em etapas, dando à humanidade múltiplas oportunidades para arrependimento. Esse padrão reflete o coração compassivo de Deus, que deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, 4. Contudo, o endurecimento do coração humano também é evidente. A resistência à verdade e a insistência na idolatria e na imoralidade mostram que muitos, mesmo diante da destruição, permanecerão firmes em sua rebelião. A sexta trombeta conclui com um mundo em caos, física, política e espiritualmente. A humanidade está dividida entre aqueles que estão selados por Deus e aqueles que se entregaram ao sistema maligno. O palco está preparado para o conflito final entre o reino de Deus e o reino das trevas. Em Hebreus 10, 31 está escrito: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O toque das trombetas é o prenúncio desse momento. O mundo está sendo preparado para o juízo definitivo. As visões de João em Apocalipse revelam um cenário de juízo, caos e destruição sem precedentes. Os 4 cavaleiros, as trombetas e os juízos subsequentes não são apenas símbolos de eventos futuros. Eles são um alerta espiritual para a humanidade. Deus está revelando o fim desde o princípio, oferecendo à humanidade uma oportunidade de arrependimento antes que o juízo final se complete. Mas há algo profundamente reconfortante no meio dessa mensagem de juízo. Deus permanece soberano. Cada evento, cada catástrofe, cada sinal é descrito como algo que Deus permite ou ordena. Isso revela que o mundo não está entregue ao caos ou ao acaso. Deus está no controle. A história da humanidade está seguindo o plano divino, e nada acontece sem a permissão do Criador. Nos momentos mais sombrios, quando os sistemas humanos entrarem em colapso, quando a fome, a guerra e a morte se tornarem incontroláveis, aqueles que pertencem a Deus estarão seguros. O selo dos 144.000 simboliza a proteção espiritual sobre os eleitos, uma promessa de que, mesmo em meio à tribulação, Deus guardará o seu povo. Em Salmos 91:7, o salmista declara: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa proteção não significa ausência de sofrimento, mas sim uma garantia de que, independentemente das circunstâncias externas, os que pertencem a Deus estarão espiritualmente seguros. Jesus disse em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a promessa que sustenta os fiéis em tempos de crise. A vitória de Cristo sobre a morte e o pecado é a âncora da nossa esperança, mesmo quando o mundo parecer desabar ao nosso redor.
As profecias do Apocalipse não são apenas um relato sombrio sobre o fim dos tempos. Elas são uma mensagem de esperança para os que permanecem fiéis. Deus não revelou esses eventos para gerar medo ou desespero, mas para preparar o seu povo e oferecer um caminho de escape. O objetivo das profecias é conduzir os corações ao arrependimento e à dependência de Deus. Em 2 Pedro 3:9 está escrito: "O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se." Deus está atrasando o juízo final, porque deseja que o maior número possível de pessoas se volte para Ele. As catástrofes e os sinais descritos em Apocalipse são um chamado à reflexão e ao arrependimento. Deus não deseja a destruição, Ele deseja a redenção. No entanto, o tempo de arrependimento não será infinito. João descreve que após o toque da 7ª trombeta, o reino deste mundo se tornará o reino do Senhor e de seu Cristo. Apocalipse 11:15. Esse será o momento em que o juízo dará lugar à restauração. Cristo voltará para estabelecer o seu reino de justiça, paz e glória, e todos os que permanecerem fiéis reinarão com Ele. Essa promessa é o coração da mensagem de Apocalipse. Deus não nos chama apenas para sobreviver à tribulação. Ele nos convida a reinar com Cristo na eternidade. Em Apocalipse 21:4, João descreve o desfecho glorioso desse plano. "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Essa é a esperança que sustenta os crentes em tempos de crise. O fim da história não é destruição, é redenção. A dor, o sofrimento e a injustiça serão temporários. A vitória de Cristo é eterna. Os que permanecerem fiéis e selados por Deus herdarão um reino de paz, glória e comunhão eterna com o Criador. As profecias bíblicas não foram escritas para nos assustar, mas para nos despertar. O mundo já está mostrando os sinais descritos em Apocalipse: guerras, pestes, fome, polarização e crise espiritual. Tudo isso aponta para a proximidade do cumprimento das Escrituras. Agora é o tempo de buscar a Deus, de se afastar do sistema do mundo e de viver em santidade e obediência à palavra. Em Hebreus 12:28 está escrito: "Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor." Esse reino eterno é a herança dos que permanecem fiéis. O sistema deste mundo será destruído, mas o reino de Deus permanecerá para sempre. Agora é o momento de decisão. O tempo está se esgotando. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. O Espírito Santo está chamando o mundo ao arrependimento, e Deus está oferecendo uma saída antes que o juízo final seja derramado. A escolha está diante de nós: permanecer no sistema corrompido deste mundo ou aceitar o chamado de Deus e ser selado para a vida eterna. A mensagem de Apocalipse é clara: o juízo virá, mas a salvação está disponível para todos que invocarem o nome do Senhor. Em Romanos 10:13, Paulo declara: "Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Essa é a chave para escapar do juízo e herdar a vida eterna. A decisão está diante de cada um de nós, e o tempo para decidir está se esgotando. De que lado você estará quando os céus se abrirem e Cristo retornar para estabelecer o seu reino? A escolha não pode mais ser adiada. Hoje é o tempo de se voltar para Deus, de buscar refúgio em Cristo e de viver em fidelidade ao Rei dos Reis. Porque no fim, somente aqueles que estiverem selados pelo Cordeiro permanecerão em pé diante do trono da glória. As profecias sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse e os eventos que se desenrolam em seguida nos mostram que Deus tem o controle da história. Nada do que está acontecendo, ou ainda acontecerá, está fora dos planos de Deus. A mensagem central de Apocalipse não é sobre medo ou destruição, mas sobre redenção, justiça e a vitória definitiva de Cristo sobre o mal. Os sinais dos tempos já estão visíveis: guerras, fome, pestes, crises econômicas, desastres naturais. Tudo isso reflete o que João descreveu em sua visão na ilha de Pátimos.
Mas o propósito dessas revelações não é gerar pânico ou desespero. Deus nos mostra o fim desde o princípio, para que estejamos preparados, fortalecidos na fé e conscientes da nossa posição espiritual. Essa preparação não significa que devemos nos esconder ou viver com medo. Pelo contrário, significa que devemos viver com propósito, confiando em Deus e mantendo o coração alinhado com a sua palavra. Jesus disse em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverança é a chave. Permanecer fiel a Deus, mesmo quando tudo ao redor parecer desmoronar. Em meio ao caos, Deus sempre preserva um remanescente fiel. Os selados de Deus em Apocalipse representam a garantia de que aqueles que confiam no Senhor serão protegidos espiritualmente, mesmo diante das maiores provações. A proteção de Deus não é necessariamente uma promessa de livramento das dificuldades, mas sim de segurança espiritual. Uma paz interior que transcende qualquer crise externa. Essa paz é o que nos diferencia em um mundo cada vez mais tomado pelo medo e pela incerteza. Enquanto muitos correm atrás de respostas em sistemas políticos, ideologias e líderes humanos, nós encontramos nossa segurança em Cristo. A verdadeira vitória não está na sobrevivência física, mas na certeza da salvação eterna e da comunhão com Deus. E é justamente essa esperança que deve nos motivar a viver com propósito. Não sabemos o dia nem a hora em que esses eventos proféticos se cumprirão completamente, mas sabemos que Deus nos chamou para sermos luz no mundo. Enquanto o mundo mergulha na escuridão espiritual, aqueles que estão em Cristo são chamados a viver de forma diferente, com fé, amor e coragem. Agora que você entende melhor as profecias sobre os cavaleiros e os juízos de Deus, o próximo passo é permanecer vigilante e espiritualmente preparado. A Bíblia nos oferece todas as ferramentas para enfrentar esses tempos difíceis com sabedoria e confiança. A oração, o estudo das Escrituras e a comunhão com Deus são os pilares que vão nos sustentar quando o mundo ao redor começar a desmoronar. Mas também é importante lembrar que você não está sozinho nessa jornada. Deus não apenas nos deu a sua palavra, Ele nos deu o seu Espírito para nos guiar e nos fortalecer. Em João 14:26, Jesus disse: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." O Espírito Santo é o nosso guia em tempos de crise. Ele nos dá discernimento, força e direção para seguir em frente. Então, mesmo que o futuro pareça incerto, podemos ter a certeza de que Deus já está lá. O plano de Deus para a humanidade está se cumprindo exatamente como Ele revelou nas Escrituras. E o fim dessa história é glorioso. Um novo céu e uma nova terra, onde Deus estará para sempre com o seu povo, sem dor, sem morte e sem lágrimas. Se você chegou até aqui, é sinal de que Deus está falando com você. Esse é o momento de aprofundar a sua fé e se posicionar espiritualmente. As profecias não foram escritas para gerar medo, mas para despertar o povo de Deus para a realidade espiritual que se aproxima. O que importa não é o que o mundo está dizendo. O que importa é o que Deus já declarou em sua palavra. A Bíblia nos assegura que o futuro pertence a Deus, e aqueles que permanecem firmes em Cristo compartilharão dessa vitória eterna. Como Paulo declarou em Romanos 8:37, "Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou." Então fique firme na fé, mantenha o coração em Deus e continue buscando a verdade na palavra. O mundo pode estar em crise, mas Deus permanece o mesmo, e a sua vitória já foi decretada desde a eternidade. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor as profecias e o que está por vir, não esquece de deixar o like. Isso mostra que esse tipo de conteúdo faz sentido para você e me ajuda a trazer mais temas como esse aqui no canal. Se inscreve também e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem muita coisa importante vindo por aí. E me conta nos comentários. Você já tinha pensado sobre esses sinais? Quero muito saber a sua opinião. Ah,
E se você quer continuar explorando mais sobre esse tema e se aprofundar nas Escrituras, dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Tenho certeza de que você vai encontrar muita coisa que vai te ajudar a fortalecer sua fé e entender ainda mais sobre o que Deus tem revelado para os últimos dias. A gente se vê no próximo vídeo.